Que a graça, a paz e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos vós. No Falando de Jesus hoje, o Espírito de Deus tocou no meu coração de compartilhar uma visão que eu tive, uma revelação em sonho há muitos anos atrás. Eu acho assim que são coisas que era para acontecer no futuro, talvez nos dias de hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Primeiramente, agradeço ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus, anunciando o reino de Deus e o ano aceitável do Senhor, dizendo para você que o Senhor Jesus salva, cura, liberta e transforma. E Ele ama você e Ele tem um projeto na tua vida, um plano na tua vida, um plano de salvação, um plano de libertação, um plano de transformação. Mas você precisa se voltar a Ele, aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Também, continuando com os agradecimentos, agradeço a vocês, queridos ouvintes, vocês que estão, os novos inscritos que estão entrando no canal, que estão assistindo nossos vídeos, que estão compartilhando, dando like, comentando, ajudando, né, assistindo, compartilhando. Que o Senhor possa completar uma obra divina, grandiosa na tua vida. Em nome de Jesus, aos meus amigos, a minha família, os meus netos, meus filhos, que Deus abençoe vocês grandemente. Que o Espírito de Deus possa concluir a obra na nossa vida e na vida de vocês. Porque eu também recebo aquilo que o Espírito Santo compartilha no meu coração. Eu também preciso a cada dia estar me humilhando, a cada dia estar perseverando para alcançar a misericórdia do Senhor. Porque nós, queridos, somos falhos, pecadores e precisamos de arrependimento todos os dias. Também vamos à utilidade pública. Não se esqueça de tomar aquela água. Coloca o limãozinho, toma água. Tome bastante água para que o seu rim funcione, porque a falta de água causa muitos males, como eu já falei aqui no canal. Muitas coisas, e leva até a falência de órgãos. Então vamos caprichar nesta área. Se você fazer um jejum até meio-dia, faz absoluto, mas depois repõe a água que faltou ali, para que o seu organismo não venha sofrer e nem te dar enfermidade no teu corpo. E vamos à mensagem de Deus. A mensagem de Deus, hoje o Espírito Santo, como eu estava falando, me tocou de contar aquela revelação, aquela visão que eu tive em sonhos. Mas primeiro vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 9, 23. Tome a sua cruz e siga Jesus. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor, por minha causa, este a salvará. Portanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória, e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza
Vos asseguro que alguns aqui que se encontram, de modo algum passarão pela morte, antes de verem o reino de Deus. Glória a Deus. E lendo essa mensagem, foi uma introdução que eu achei mais perto do que vou falar. Na revelação que eu tive, havia um campo muito grande. E nesse campo, vários tipos de pessoas. Vinham pessoas de todos os lados, mas que caminhavam na mesma direção. Preste atenção. O que significava? Ventos de doutrinas, ventos de... As igrejas iriam se dividir. Nesta época, tinha bem pouca igreja, quando eu tive essa revelação. E hoje em dia, multiplicaram-se as igrejas. Muitas igrejas. E eu acho que significa isso aí, que ia se dividir as igrejas, que seria povos de todos os lugares que iam caminhando para o mesmo lugar, que é servindo ao Senhor. E nós chegava lá na frente, era um galpão grande, e aí todo mundo começava a fazer uma fila, um atrás do outro. E assim, naquele galpão, tinha um pau, quer dizer, como se fala, um caibro. Isso, um caibro. Nesse caibro tinha um rolo de fralda de bebê branquinha, enrolada assim. Enrolada e vinha para baixo, né? E cada pessoa passava por ali, tinha que cortar um pedacinho daquela fraldinha, dobrava e guardava. E daí ia cortando, daí pegava e entregava a tesoura pro que estava atrás. Daquele lá ia cortando e foi subindo aquilo. E a pessoa que estava atrás de mim, quando chegou na minha vez, já estava alto aquilo, e eu sou baixa. E para mim pegar a minha parte do pedaço, eu tive que levantar os pés já para tirar o meu pedaço. E a pessoa que estava atrás de mim era uma irmã que eu conhecia. Ela era mais baixa ainda do que eu, coitada. Daí eu fui entreguei a tesoura para ela. Ela falou assim: irmã, quando ela viu assim que não ia alcançar, que eu era mais alto que ela, já tive que erguer os meus pés. Ela falou: irmã, corta lá para mim, por favor, que eu não vou alcançar. Eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu não posso fazer isso. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que cortar a sua parte. Nessa tradução aí, nesse termo, eu discerni que cada um tem que fazer a sua parte para alcançar o reino de Deus. Eu vou ter que fazer a minha parte. Você vai ter que fazer a sua parte. Seus filhos terão que fazer a parte deles. Os meus filhos terão que fazer a parte deles. Cada um terá que fazer a sua parte. Como diz aquela palavra, cada um terá que dar conta de si para Deus. Se encaixou perfeitamente nessa mensagem. E daí quando eu passei essa fase, aqui tinha uma porta e tinha um homem de terno. Estava de terno, religiosamente, como tipo um porteiro daquela igreja. Era uma igreja, só que era uma igreja, não era uma igreja evangélica, era uma igreja que tinha imagens, né? Era uma igreja diferente. E eu pensei, porque eu conhecia aquela pessoa, eu pensei assim: mas o que ele está fazendo aqui? Só pensei assim. E do lado
direito tinha outra porta que saía dali. E nisso, quando eu saía ali, que eu via ele, eu olhava para lá, tinha outra pessoa que eu conhecia, era uma mulher. E ela estava de vestes brancas, subindo o morro. E ela gritava lá de cima, lá na metade do morro, gritava assim: venham, venham, é chegada a hora. Quando ela falava assim, a gente ia, né? Quando a gente saía dali, começou a soar no céu um coral, coisa mais linda assim. Eles cantavam: já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Cantava esse ano. E a gente ia subindo com muita alegria, cantando junto com o coral. E a gente eu peguei esse na mão dela e comecei a rodopiar. E eu olhei minhas vestes tornar toda branca, um vestido branco até os pés, toda branquinha, resplandecente. E aquela felicidade, aquela alegria. Daí eu daí a gente pegava, daí quando transformou minha veste, eu pegava na mão de outra pessoa, transformava vestes brancas e assim ia. Quando pegava na mão de uma, ficava branca, na mão de outra, ficava branca. Até que tinha uma mocinha, que era filha de uma obreira da igreja, e essa mocinha, ela era rebelde na época, ela não queria aceitar as regras que tinha na igreja, e aquela época não podia, né, cortar o cabelo, e ela fez aquela franjinha assim, e Deus usou ela como um símbolo do pecado, no caso. Quando eu peguei na mão daquela menina, comecei a rodopiar e cantando, e ela cantando, eu olhei, as vestes dela não se tornaram brancas, e eu pensei comigo, falei, mas por que as vestes dela não se tornaram brancas? E de repente dela começou a sair um mau cheiro, como fosse um animal morto, uma carniça, um animal morto. E entrou nos meus narizes aquele mau cheiro. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados cheiram mal diante das narinas do Senhor. Foi isso que eu senti, um cheiro podre de carniça. E o meu espírito voltou novamente ao meu corpo. Eu acordei com aquele cheiro, aquele mau cheiro no meu nariz, e foi horrível, né? E foi real aquilo, foi uma revelação que o Senhor me deu. E olha, tá difícil. Cada um tem que fazer a sua parte mesmo, servir ao Senhor, seguir o Senhor, perseverar no Senhor, não olhar para a esquerda nem para a direita, tem que seguir adiante, fazendo a nossa parte, seguindo para o mesmo rumo. Não importa a igreja que você está, vamos seguir para o mesmo rumo. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E olha que nesta mensagem o Senhor falando, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que negar muitas coisas neste mundo, temos que negar muitas coisas que agradam a nossa carne, que nos separam de Deus. Sim, temos que negar.
Vale a pena servir ao Senhor. Vamos seguir ao Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso fazer a tua parte. Ninguém pode fazer a minha parte. É eu mesmo que tenho que lutar. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força. Nós temos que, se esforçar. Temos que pelejar para entrar na glória do Pai. Amém? São essas palavras que o Espírito de Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nesse momento, você que ouviu essa mensagem e sentiu no seu coração o desejo de aceitar o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, de tomar a sua cruz para segui-lo, negar as suas vontades. Como o apóstolo Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Sim, é o Senhor Jesus que tem que viver em nós, é o Espírito de Deus. A gente tem que deixar as nossas vontades para que o Senhor tome a frente e faça segundo a vontade dele. É isso aí. Eu já fiz muito a minha vontade, mas agora eu quero que o Senhor tome a minha vida na sua direção. O Senhor dirija tudo conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? E se você sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me ajuda a negar as minhas vontades. Holire cantaraba xandaraia. Toma, Senhor, a frente da minha vida. Balabá suba réia. Sim, Jesus querido, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, Senhor. Oh, papai, me dá força para te servir com sinceridade, com amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica comigo. Não nos deixe, meu Pai. Nos fortalece, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Fica firme. Sirva o Senhor. Tome a sua cruz e siga-o. Siga em direção ao alvo, Jesus Cristo, olhando para o céu. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.